Pronto! Olá, tudo bom, doutora? Tudo bem? Deu certo. Eu tava tentando mandar, e você tava tentando mandar, agora deu certo. É porque tinham várias pessoas pedindo autorização e aí eu não sabia como que eu fazia para autorizar só você. Tudo bem? Tudo bom? Boa Que noite. bom que deu certo. Boa noite, gente. Muito prazer. Que feliz, tô Olá, muito feliz com esse convite. eu que agradeço a participação. As meninas estão chegando, até entrei um minutinho antes, mas sejam todas bem-vindas, meninas. Vamos que vamos. Hoje a gente tem a participação especial da doutora Juliana. Que legal, vamos esperar mais um pouquinho, a gente já começa. Eu que te agradeço você ter aceitado participar. As meninas perguntam muitas coisas e é claro que eu vou sempre focada na parte de exercício, porque eu não quero atropelar, claro, a área de ninguém. Uhum. E estou muito feliz que você está aqui, porque assim, tem muitas das dúvidas que elas me sempre perguntam e eu fico assim, eu respondo, mas nada como a opinião de uma especialista. Então, Pois antes é, e esse negócio de terapia hormonal, principalmente o uso de hormônio, não uso de hormônio, isso tem muito preconceito, tem muita coisa antiga, até da parte dos médicos também. Então tem muita mulher que tem informações encontradas, desencontradas, assim. Então eu gosto desse tipo de oportunidade para esclarecer todo mundo. que legal, então que bom. Então, ó, as meninas estão entrando. Eu queria que primeiro você se apresentasse, me fale um pouquinho do seu currículo, porque ninguém melhor do que você para falar. E aí depois a gente vai para as perguntas. Vamos lá. Bom, gente, boa noite. Eu sou a doutora Juliana. Eu sou ginecologista e obstetra. Fui formada pela Santa Casa aqui de São Paulo, na especialidade. Fiz mestrado na área de endócrino, ginecologia e menopausa. Endócrino ginecologia é a área da gineco. Depois que você se forma em ginecologia e obstetrícia, medicina, ginecologia e obstetrícia, e depois você faz uma subespecialidade dentro da ginecologia, que no caso foi a minha endócrino gineco. Então eu vejo a parte de ovário policístico, de outros problemas hormonais, irregularidade menstrual, e no mestrado eu foquei na área de climatério e menopausa, que digamos que é uma das alterações, não é um problema, é uma alteração hormonal que mais gera efeitos na vida da mulher, e convenhamos que é um momento da vida que dura muito tempo, né? A nossa puberdade é pequenininha, o tempo que a gente fica grávida é pequenininho, o tempo que a gente pode ficar grávida menstrua, se você pensar dos 15 até os 50 anos é pequenininho, dos 50 em diante a gente está na menopausa. Então é muito importante eu acho, né, muito importante estudar, aumentar os estudos aí para isso. Não, E aí, sem por isso que eu fiz dúvida. mestrado nessa área. Que legal. E ó, eu só queria ver se as meninas estão ouvindo a gente bem antes de eu falar, porque parece que estava dando um eco. Tá tudo bem agora? Tá dando? Eu acho que agora deu, acho que eu abaixei um pouco o meu, melhorou. Bom, então, doutora, eu concordo, eu vejo que muita gente, antigamente, ninguém nem falava de climatério e menopausa, porque as mulheres morriam antes até, né, do climatério, se a gente for pensar Uhum. séculos atrás, a mulherada não sobrevivia até o climatério e a menopausa, e exatamente como você falou, hoje grande parte da vida é o climatério ou pós-climatério. Então, é muito interessante que as meninas entendam que isso não é uma doença, né? Porque o grande Exato. terror delas é assim, mas quando vai passar? Então, eu tento sempre dar essa ideia de que a gente tem que administrar esse período exatamente porque é mais uma fase da vida que a gente vai ter que atravessar. Exatamente. E que legal, fico feliz assim com você explicando e não deixe de falar que você atende em São Paulo, porque elas me pedem muita indicação também de médicos que compreendam a menopausa, o climatério. E aí já fala disso e eu queria que você falasse primeiro dessa questão da terapia de reposição hormonal, porque é um tabu. Eu vejo que às vezes o médico até indica e a paciente ela fica com medo. Então, como que você enxerga isso? O que é o risco? O que elas têm que pensar? O que é o mais importante com relação à terapia hormonal? Então vamos lá, deixa eu tirar o som aqui. Bom, só complementando, eu atendo em São Paulo, sim, atendo a Zona Sul de São Paulo, aqui no Itaim Bibi.
Tem na bio do meu Instagram, depois para quem quiser, tá lá o site com todas as informações. E quem quiser me mandar direct também pode mandar, que eu respondo. Eu mesma que respondo. E, bom, terapia hormonal, vamos lá. Digamos que a gente entra na menopausa, a gente começa a viver essa fase do climatério, exatamente porque o hormônio feminino, predominantemente o estrogênio, que é um hormônio que exerce diversas funções no nosso organismo, principalmente as funções femininas, entre outras, ele acaba. A gente nasce com uma reserva de folículos, né, que são os pré-óvulos, aquilo que a gente vai ovular, um pouquinho em cada ovário. Isso, ao longo da nossa vida, alguns a gente vai ovulando todo mês, que é o que possibilita a gente de engravidar. Aqueles que a gente não ovula, eles acabam se envelhecendo e morrendo com o tempo. Chega por volta dos 50, na média brasileira, 49 a 51 anos, eles acabam. E quando eles acabam, a produção desse hormônio estrogênio, a fabricação dele pelos nossos ovários também acaba. O problema a falta do hormônio gera falta de um monte de controles que esse hormônio participava. E é aí que entram os sintomas da menopausa, que aí são diversos. E um dos principais é essa regulação do calor, da temperatura do corpo e essa instauração desses fogachos, dessas ondas de calor que acontecem nessa fase. Gente, já falando do calor. Vamos chegar lá. O calor, digamos que é a principal indicação para a gente dar a terapia hormonal. Porque aí eu expliquei tudo isso para dizer, se o cerne do problema é a queda do hormônio, dá o hormônio que melhora. E, de fato, é o melhor tratamento. É o tratamento de escolha, é o tratamento que melhora. Aí, o que aconteceu? Em 2002, surgiu um estudo que chamava WHI. Esse estudo, digamos que revolucionou o tratamento da menopausa. Por quê? Esse estudo sugeriu que o tratamento com hormônio em qualquer mulher aumentaria o risco de câncer de mama. Esse estudo, inclusive, foi parado no meio porque as mulheres começaram a desenvolver câncer de mama e não sabia se era do remédio ou não, então parou. O que aconteceu? Naquela época, o estudo foi enorme, eles davam a terapia hormonal para as mulheres e depois pesquisavam cada coisinha, melhorou isso, melhorou aquilo. E o problema é que eles colocaram no mesmo grupo mulheres de 50 anos, mulheres de 60 anos, mulheres de 65 anos, mulheres cuja mãe teve câncer de mama, mulheres que já tiveram alguma lesão na mama no passado, mulheres que fumavam, que eram obesas, que não eram obesas, que faziam exercício, não faziam exercício. De forma que quando colocou todo mundo no mesmo bolo e os cânceres começavam a aparecer, a gente fica sem saber, o nome disso é viés, do ponto de vista científico. Será que a mulher teve câncer de mama só porque ela usou a terapia hormonal? Ou ela usou a terapia hormonal e fumava e era obesa? Ou ela usava terapia hormonal, não fazia exercício e a mãe teve câncer. Então, isso foi em 2002. E isso gerou um medo absoluto, federal, em todo mundo. Teve muita, inclusive, indústria farmacêutica que quebrou nessa época. Foi uma revolução. De lá para cá, vários estudos mais detalhados foram feitos em relação a isso. Então, por exemplo, vamos pegar só as mulheres que não fumam, que não são obesas, como é que funciona? Vamos pegar o hormônio que dá por boca e o hormônio que dá pela pele. Será que tem diferença? Então, hoje a gente consegue saber quais pessoas realmente têm contraindicação, vão ter um risco aumentado de câncer de mama, e quais não vão. Qual foi o tipo de câncer que a sua mãe teve? Será que ele aumenta realmente o seu risco ou não? Então, com isso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres que estão aí com insônia, com calorão, com irregularidade do humor, uma hora estão felizes, outra hora estão querendo quebrar tudo. Mulheres que têm problemas sexuais, e isso a gente sabe hoje em dia, os filhos vão embora, aí você fica em casa lá com o marido, ou já divorciou do marido, arruma um namorado, e quer retomar essa vida sexual e é difícil na menopausa. Então hoje a gente começa a ter um pouco mais de segurança para passar de acordo com o perfil de cada mulher, com vários detalhes do perfil de cada mulher, e de acordo com os tipos de hormônio. O hormônio não é tudo igual, a forma que você toma, se é por boca, se é adesivo, se é gel, muda. Qual é o nome complexo lá do hormônio, muda. Então tudo isso faz diferença e
permite que a gente use a terapia hormonal para algumas pessoas sem risco. Se um especialista fala você pode usar, nesse ponto você não precisa ficar com medo. Até porque se você tem medo de ter câncer, eu tenho mais medo ainda de te prescrever um remédio que dá câncer. Entendeu? Então, isso é muito importante. A gente nunca vai prescrever, assim, o médico trabalha sempre assim, na maior redução dos riscos. Então, se eu tenho alguma dúvida que você pode ter ou não, na maioria das vezes eu nem vou prescrever. Então, se eu falar, este tipo você pode, é porque realmente este tipo foi estudado diversas vezes, em diversos detalhes, e foi visto que pode, e pode, gente. Não é toda terapia hormonal que dá câncer de mama. Não é toda terapia hormonal que dá trombose. E ela tem alguns benefícios que valem a pena, assim. Isso é legal. Até uma moça me escreveu essa semana e falou, minha médica prescreveu, mas aí eu fui ler a bula e eu fiquei desesperada. Eu falei para ela, mas confia na médica. Porque, com certeza, e leva um tempo, né, doutora? Eu acho que é legal falar isso também, porque não é o hormônio, ele leva um tempo para que equilibre o nosso organismo, né? Então, às vezes, ela toma uma semana e não viu melhor e aí resolve parar. Então, eu acho que isso é legal falar também. E eu tô vendo, já tô puxando algumas dúvidas aí. Elas têm a dúvida do bioidêntico e o outro hormônio. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu acho que é legal também. Falo. Essa questão do tempo geralmente vai aí por 15 dias, 3 semanas, para começar a ver um efeito. E depois do primeiro mês que a gente vai ver o pico de efeito. O efeito ele vai subindo, ele vai melhorando a situação. Nem sempre melhora por completo. E a gente sempre titula a mínima dose necessária. Então eu vou começar com um cheirinho de hormônio. Foi suficiente, maravilha, vamos parar aí. Não foi suficiente, ainda estou com muito sintoma? Aumenta um pouquinho. E a gente vai titulando para cada mulher. Dá para confiar nesse sentido de se a médica prescreveu é porque ela tem segurança nisso. E um terceiro alerta é assim, bula de remédio tem uma função extremamente jurídica, digamos assim. Então, assim, se existe uma remota possibilidade de uma pessoa que mora numa ilha na Indonésia ter uma bolinha na pele por conta daquele remédio, isso vai estar na bula. Não é porque a maioria das pessoas vai ter uma bolinha na pele, mas é porque se essa pessoa resolver processar a indústria farmacêutica porque deu aquela bolinha, eles vão poder dizer, não, mas estava na bula. Então, se a gente lê uma bula de dipirona, de Novalgina, a gente não toma. Se a gente lê uma bula de qualquer coisa, a gente não toma. Isso é bastante complexo. Então, a indústria farmacêutica tem que se proteger. Independente do que o médico disser, ela tem que se proteger. Então, bula é mais nesse sentido. Se você tiver com dúvida, vale a pena aí conversar com o seu médico, até perguntar, mas tem estudo, mas de onde você viu, etc. Isso hoje em dia a gente conversa. Em relação aos bioidênticos, aí é mais ou menos a mesma ideia, por isso que eu quis falar junto. Os bioidênticos, na verdade, quando a gente compra um hormônio na farmácia, um Angelique, que eu vi aí que alguém colocou nas perguntas, Primera, Suprele, Suprema, várias terapias hormonais aí que existem na farmácia, o hormônio que está ali naquele comprimido é um bioidêntico. O que é bioidêntico? Bio-vida, idêntico. Então, é um hormônio que é idêntico ao que a gente produz no nosso corpo, certo? A diferença, por que se chama de bioidêntico atualmente? Teoricamente, eles usam esse nome bioidêntico para os hormônios que são feitos em farmácia de manipulação. Então, se eu falar para você, estou te prescrevendo aqui o System Conte, que é um medicamento que tem na farmácia. Isso é uma coisa. Agora, se eu faço uma prescrição para você manipular com não sei quanto de estradiol, com não sei quanto de não sei o que, com não sei quanto de qual hormônio, isso se apelidou de bioidêntico. Mas os dois são bioidênticos. E muitas vezes aquela manipulação que eu estou te dando já existe na farmácia. Algumas vezes não, mas algumas vezes sim. E infelizmente, ou felizmente, aquele da farmácia que foi feito pela She, pela Bayer, para essas farmacêuticas produzirem o remédio, este mesma molécula de hormônio tem que ter passado por milhões de testes. Então, aquela molécula ela é respaldada. A molécula que a farmácia de manipulação usa para fazer o remédio não necessariamente passou por todos esses testes. Então, eu posso usar, não tem nenhum problema, não é ilegal, nada. Só que eu não sei se eu consigo garantir o mesmo efeito, porque a molécula que foi usada para fazer os estudos, geralmente foi uma molécula de grandes farmacêuticas, que é uma molécula que já está lá registrada.
Esses bioidênticos usados, todo mundo é bioidêntico, mas os bioidênticos usados em farmácia de manipulação, colocados em comprimido ou em chip da beleza, que é o que se usa atualmente, tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa disso. Se já existe uma formulação idêntica àquela, ou se existe uma parecida, de repente compensa usar uma que já existe. Às vezes sai mais barato, mais fácil de achar e tem registro, tem respaldo em literatura. Que legal. Então é só uma questão assim, se a médica prescreveu, confia na médica, não adianta ler a bula e não importa assim o tipo, se é transdérmico, se é via oral, tem que confiar na prescrição da médica e como você falou, tem que esperar um tempo, então um mês, aí se seus sintomas estão piores, se aparecer algum efeito colateral muito agravante, aí é legal conversar com o médico, retomar. Mas leve esse tempo para tudo equilibrar, né? Ótimo. Isso. Tem mais alguma coisa que você lembra que você tem que falar, que você gostaria de falar de hormônio? Eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com essa live, que é o seguinte, boa parte dos efeitos dos sintomas da menopausa vem da queda do hormônio. Mas boa parte vem do processo de envelhecimento que é natural. Então, o hormônio faz a gente ganhar peso mais, a falta do hormônio, do estrogênio, faz a gente acumular peso mais na barriga, na cintura, e menos nas coxas, e menos no braço, menos no resto do corpo, né? A gente ganha peso mais ou menos igual ao homem, porque o nosso hormônio afeminante não existe mais. É isso. O hormônio, a terapia hormonal pode ajudar um pouquinho nisso, mas a outra parte que previne esse envelhecimento natural, que é o exercício, que é a alimentação, isso vem junto. Só usar o hormônio achando que isso vai ser suficiente, não vai. Uhum. Esse nosso envelhecimento natural faz com que a gente ganhe peso, independente do lugar, o peso vai vir por conta da idade, o risco cardiovascular vai vir por conta da idade, o risco dos ossos vai vir por conta da idade. Claro, a queda do estrogênio piora um pouquinho tudo isso e a terapia hormonal ajuda um pouquinho tudo isso. Mas até o estresse emocional, essa dificuldade de humor, a falta de libido, tudo isso vem também do contexto de vida e de envelhecimento que a gente passa. Então, só confiar no hormônio e aí, se deu 15 dias, o hormônio não resolveu, passou, a gente tem que olhar para essas outras esferas da vida. Como é que tá como é que estão os seus hábitos, como é que está a sua alimentação, você se mexe, você mobiliza seu corpo, isso é tão importante quanto. Uma coisa não substitui a outra. Não, sem dúvida. Isso eu falo muito para elas, que definitivamente a mulher que é saudável, não necessariamente ela só fazer exercício também. Tem toda a questão da alimentação, tem a questão do sono, porque às vezes elas falam assim, mas eu não durmo. Só o fato de não dormir já te gera mais cansaço no outro dia, não te dá ânimo, fora a produção de hormônios que a gente sabe que tem quando a gente dorme. Então, eu falo, é uma somatória de coisas. Esses dias até eu fiz um post, eu sempre falo isso nas minhas lives, eu fiz um post sobre a tal da testosterona e a mulherada acha, né, todo mundo acha que vai resolver o problema da humanidade, que todo mundo vai ficar mega sexuado usando hormônios. E, na verdade, é um contexto, tem uma série de coisas que envolvem a diminuição da libido e todos os outros sintomas, né, doutora? Eu acho que até essa questão do ganho de peso é legal desmistificar também, porque eu acho que muitas elas têm medo de usar a terapia hormonal achando que vai engordar. Acho que por conta ainda dessa questão antiga de que pílula anticoncepcional retém líquido. Então, é legal falar disso, que não necessariamente a terapia hormonal vai engordar, muito pelo contrário. Às vezes, assim, o seu corpo ele fica buscando a produção do hormônio via tecido adiposo, né? Isso é bem legal falar. E vamos pensar assim, se tiver uma mulher que não pode, médico, definitivamente, histórico familiar muito próximo de câncer de mama e tal, você acredita nos fitoterápicos? Tem a tal da Mora, que elas me perguntam muito. O que você sugere? Claro, eu acho que a primeira coisa é a mulher ser saudável, isso a gente acabou de falar. Mas o que você sugere assim para a mulher que não pode, taxado pelo médico, usar a terapia hormonal? Como ela melhora os sintomas?
Olha, sou suspeita, meu mestrado foi em tratamento fitoterápico de atrofia genital, então eu confio muito. Assim, não é uma questão de eu confiar ou eu não confiar. Para ser liberado pela Anvisa ou pelo FDA, que é a Anvisa americana, um remédio tem que passar por inúmeros testes e mostrar realmente um efeito. E nós temos hoje em dia uma série de fitoterápicos que são liberados, que tem na farmácia, com rótulo da Anvisa e do FDA. Essas plantas, esses fitoterápicos, eles são plantas que têm uma molécula parecida com a molécula do estrogênio. Então, para vocês entenderem mais ou menos, para um hormônio fazer um efeito dentro do nosso corpo, o hormônio é como se fosse um líquido que corre no sangue, misturado ali no sangue. E para ele fazer um efeito dentro do nosso corpo, ele precisa se ligar à célula daquele pedacinho do corpo. Então, para melhorar a parte do calor, ele tem que se ligar às células aqui da cabeça que controlam a temperatura. Para melhorar a nossa função da vagina, melhorar o ressecamento vaginal, ele tem que ligar lá nas células lá embaixo. E essa ligação, ela se dá como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça. Aquela molécula tem que encaixar direitinho naquele receptor, no receptor que está na célula. A molécula da planta, a planta tem uma molécula lá da natureza que tem o mesmo formatinho, digamos assim, da molécula do nosso hormônio. Então é como se ele enganasse o corpo. Ele encaixa ali do mesmo jeitinho, então ele consegue exercer a mesma função. Se a gente usar fora da menopausa, uma mulher que não está na menopausa usar, isso pode ter um efeito negativo, porque a planta vai entrar na célula em vez do hormônio. Ela vai bloquear a portinha de entrada para aquele hormônio. Agora, quando a mulher já está na menopausa, então ela não tem o hormônio, ou vai entrar a molécula da planta, ou não vai entrar nada. E a molécula da planta consegue gerar um efeito parecido com o efeito do hormônio, exatamente porque a forma dela é parecida com a forma do hormônio. Então, o que isso significa? Que ela tem sim uma ação benéfica, só que essa ação, às vezes, ela vai ser um pouquinho mais fraca e vai demorar um pouquinho mais para acontecer. Então, o que a gente falou lá, que 15 dias, 3 semanas para o hormônio atingir a função plena, um mês e meio, no máximo, o pico de ação do fitoterápico vai ser no final do 2º mês. Vai subindo, devagarzinho, mais lentamente, mas ela vai chegar a um pico de ação. E aí esse pico de ação vai ser imitando esse hormônio estrogênio. E é até interessante porque, assim como tem vários tipos de hormônio que tem esse efeito, há algumas plantas, como eu falei, ele vai correndo pela circulação e onde ele encaixa, ele vai ter uma ação. Existem algumas plantas que vão ter uma ação quando encaixa no osso, vão encaixar na vagina e vão ter uma ação, vão encaixar na parte dos calores e vão ter uma ação. Quando chega na célula da mama, não encaixa, porque o hormônio é parecido, mas nem tanto. Então, a possível ação prejudicial não tem. Qualquer outro efeito colateral, quando chega nas células de retenção de líquido, por exemplo, que alguns hormônios antigos também chegam e geram, a planta não encaixa. Ali a molécula não é igual. Então, a gente chama isso de modulador seletivo do receptor de estrogênio, ou seja, ela vai em alguns receptores selecionados, outros não. Então, com isso, a gente tem um efeito que é um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais demorado, porém com bastante segurança e sem efeito colateral. Então, para as mulheres que não podem, e para as mulheres que não adianta o que a gente fale, não vão querer usar hormônio de jeito nenhum porque elas existem, e elas merecem se sentir bem da mesma maneira, existem os fitoterápicos e eles dão super certo, sim, em várias mulheres. Isso é e aí é interessante... Desculpa, pode... E aí é interessante, assim, cada mulher é uma mulher. Assim como cada exercício físico, numa mulher vai amar fazer dança e vai ter super resultados. Outra mulher vai amar fazer abdominal e vai ter super resultados. Da mesma maneira que isso varia de mulher para mulher, e de gosto para gosto, e de corpo para corpo, a terapia hormonal também. Então, é sempre assim, tentamos isso, não deu certo isso, volta lá no gineco, o que mais que tem? Ah, tem isso, deu certo isso, então fica. Não deu? Volta lá no gineco, troca, muda a dose. Existem muitas opções e dá pra gente fazer essa tentativa e erro. E aí a última opção, caso os fitoterápicos também não gerem um efeito bom, isso é importante falar, existem alguns remédios antidepressivos que originalmente são antidepressivos. Se for na farmácia, eles vão ser vendidos como antidepressivos.
Mas, na cabeça, como eles mexem com várias células e substâncias da cabeça, em uma dose menor, eles têm um efeito de melhorar os calores. E aí, principalmente para os calores e para essa parte de humor e de sono. Não melhora muito o ganho de peso, ressecamento da vagina, nada. Mas para essa parte de calores, alguns remédios que são antidepressivos podem ser usados também. Tem muito preconceito, porque tem muita mulher que não quer usar antidepressivo. Mas é importante saber que quando eles são usados para sintoma de menopausa, eles são usados numa dose menor do que a função antidepressiva. Então, se um médico te prescrever, se uma médica te prescrever um antidepressivo para tratar menopausa, não fica achando que ela tá achando que a médica tá achando que você tá depressiva e tá querendo te enganar. Por que não? Gente, eu passei por isso, inclusive, com parentes. Que falavam, você tá querendo me achar antidepressivo para melhorar meu humor e tal. E não é isso. Que eles realmente... Era um efeito colateral que foi descoberto que deu certo. Assim, olha, reparei, tô usando aqui para depressão, mas reparei que o calor melhorou também. E aí foram estudar e viram que de fato tem efeito. Então é uma alternativa aí para pacientes que não podem usar nem fitoterápico, ou que o fitoterápico não fez muito efeito. Isso é muito legal e é importante que elas vejam, porque tem opção, né? Não necessariamente tem que ficar sofrendo e até ficar depressivo por conta de sintoma. Claro que a gente sabe que tem a questão emocional também, mas não é isso que vai determinar. Que existem muitas opções de tratamento e eu acho que assim, é muito disso, do encontro com o médico. Eu brinco muito com elas, assim, eu falo que o seu médico, sua gineco, tem que ser sua melhor amiga hoje em dia. Porque são mil coisas e é uma mudança muito grande, desde o psicológico até todos os sintomas físicos mesmo. Elas falam, não, mas eu tenho dor, né? A dor é física. E tem médico, claro, que negligencia, como você falou no começo, que tem uma linha mais antiga da medicina que acha que tudo isso é balela, porque nossas avós, elas não sofriam disso, né? Mas também nossas avós não trabalhavam, não tinham que cuidar de casa, muitas vezes não tinham filhos pequenos na época do climatério. Então, exatamente. É importante esse contato com o médico exatamente para a gente ver luzes no final do túnel e que tem 1001 opções. Não necessariamente também só medicamento, hormônio, tem 1000 opções. E é legal falar isso, né, doutora, que os próprios fitoterápicos, é interessante conversar com o médico. Não é só porque minha vizinha está tomando tal coisa, deu certo para ela. Porque não necessariamente vai dar certo para o seu problema, para a sua questão. Então, tem que ser uma coisa muito individual, uma prescrição muito individualizada. Isso. Então, eu vejo muito isso. As mulheres tentam uma coisa e não deu certo, aí perde a esperança, assim, não, então eu acho que nada vai dar certo. Isso que você falou de antigamente é super importante, porque assim, a expectativa de vida 20 anos atrás era 60 e pouco, 70. Hoje em dia a gente está esperando. Assim, eu lembro quando eu era pequena, da primeira pessoa que apareceu na TV que atingiu 100 anos. Hoje em dia a avó de várias amigas minhas já estão 105, 102, 103. Então, até os estudos de menopausa são estudos mais recentes por causa disso. Agora que a gente começou a olhar para essas pessoas. Então, tem opção, precisa procurar, precisa questionar o seu médico. Se o médico falar, tem muito médico que fala, não, eu não trabalho com hormônio, não dou terapia hormonal. Então, é legal procurar alguém que fale de menopausa, que estude menopausa, porque vale a pena ter qualidade de vida nessa época. Não dá para atribuir tudo à idade, é isso e pronto, acabou. E com certeza, é uma especialidade, assim como é a sua especialidade, né? Tem médico gineco que trata de outros aspectos, tem médico gineco que faz só parto, cuida só de gestante. Então, é importante a especialidade, né? A gente estudou, né? Quando eu comecei meu mestrado foi nessa época aí do WHI. Eu acho que você é mais nova do que eu, né? Você é mais nova. Um pouquinho, talvez. Assim, é uma especialidade hoje. Então, é importante essa busca por especialistas nessa área. A própria prescrição do exercício, eu falo muito isso para elas, que não adianta, assim, hoje com essa história de que exercício de alta intensidade é o que resolve e tal, mas a gente tem que olhar quem é essa mulher, a questão da osteoporose. Eu tenho osteopenia, de repente é interessante fazer... Então, assim, hoje em dia a gente tem essa opção do especialista que vai tratar da mulher e a mulher que
ela, né, é única, como você falou. Então, ela precisa buscar alguém que dê conta do recado dela, né? Dela, Sem exatamente. dúvida. Então, eu só queria te fazer uma pergunta, porque, assim, uma das meninas que fazem meu programa, o Menopausa Fit, e que está inserida, ela pediu para a Jussiene, ela está até aí, ela já até escreveu alguma coisa. E ela queria uma pergunta específica, que desde o climatério, menopausa, ela sente muito desconforto abdominal, sistema Hum. digestório, gases, e se você tem alguma recomendação, se isso é do envelhecimento, se isso é da menopausa, o que você tem para falar sobre isso? Aí a Jussiene acabou de fazer um joinha. Olá, Ju, seja Oi, bem-vinda. Ju, tudo bem? Bom, vamos lá. Na verdade, a parte intestinal ela está um pouco mais relacionada ao envelhecimento normal e menos à queda estrogênica, viu? É, é importante observar, assim, de medicações que você toma, como que está a alimentação. A gente tem uma dificuldade um pouco maior de digerir gordura, de digerir carboidratos em excesso, porque sobrecarrega um pouquinho o duodeno, o estômago, o intestino. E alguns alimentos tendem a ter um pouquinho mais gerar um pouquinho mais de distensão gasosa, assim, de acúmulo de gases. Então, isso está relacionado um pouquinho mais ao processo de envelhecimento normal do que especificamente a queda de estrogênio. Alguma abordagem estrogênica talvez não ajude muito. Agora, nesses casos, além de observar a alimentação, mobilizar o corpo faz bastante diferença. Tá? Tem muito estudo que mostra que a atividade física, e você já deve estar fazendo, né? É, é, isso faz um pouquinho de diferença, sim, porque você estimula a movimentação, a peristalse do intestino, a movimentação das alças intestinais. Então, isso ajuda bastante. Agora, é importante não dizer que é só gases, é importante levar para um gastro, ou até para sua gineco, que talvez te encaminhe para o gastro, peça alguns exames, porque a distensão gasosa, refluxo, prisão de ventre aumentam também riscos de doenças gástricas causadas, assim, que aumentam a incidência ao longo do tempo, né, depois dos 50 anos. A gente já faz rastreio até para doenças malignas intestinais depois dos 50, doenças gástricas, inflamatórias depois dos 50, H. pylori. Então, antes de dizer que é só alimentação e só gases, é interessante levar isso para uma consulta, só para ter certeza que não é nada diferente, associado. Ah, legal. Então, teve uma outra moça que me perguntou isso também essa semana. E uma outra moça que eu falei para quem quisesse mandar inbox para mandar, ela fez uma pergunta que eu acho que é legal, faz um gancho até com o começo da a questão hormonal. É como ficam os exames preventivos nessa época, porque eu acho que tem mulher que é esterectomizada, já tirou útero, tirou ovário. Como que fica? Qual frequência é legal elas fazerem? Eu acho que é interessante a gente falar disso também. Tá. Anual, gente. Todo ano, pelo menos uma vez por ano. Não precisa, assim, se você não tem nenhum problema, não precisa mais do que isso. E existe uma bateria específica de exames para essa fase. Independente de risco, independente sei lá, de quem você é e quais problemas você tem, toda mulher tem que fazer uma mamografia todo ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade de Ginecologia, faz a partir dos 40 anos. Na rede pública de saúde, eles liberam até a partir dos 50. A partir dos 40, só quem tem um risco aumentado aí. E a partir dos 50, mas em consultório a gente já costuma pedir a partir dos 40. Risco cardiovascular. A própria queda do estrogênio aumenta um pouquinho o seu risco cardiovascular. Entenda risco cardiovascular, risco de ter infarto, derrame, pressão alta, diabetes. Então, fazer exame de colesterol, medir pressão, exames de triglicérides, de diabetes, uma vez por ano pelo menos. E aí quem tem já problemas de pressão alta, de diabetes, de coração, talvez aumente um pouquinho essa frequência, mas uma vez por ano tem que fazer. Esse rastreio de câncer intestinal a gente faz através de um exame que chama sangue oculto nas fezes. É como se fosse um exame de fezes,
mas dessa vez ele não serve para ver verme, para ver lombriga. Ele serve para ver células de sangue que possam estar lá dentro, misturadas nas fezes, que a gente não enxerga, mas que estão lá. E isso pode significar que tem alguma lesão sangrando lá no meio do intestino. Então, uma vez por ano a gente pede esse exame também. Então, exames de sangue, mamografia. A ultrassom transvaginal, ela não é uma recomendação oficial, mas ela acabou que virou rotina. A maioria das mulheres pedem. Não é um exame, é um exame que detecta mais cedo algumas alterações, principalmente no ovário. E aí, mulheres que tiraram o útero e os ovários, geralmente fazem. A recomendação é fazer, porque a gente está falando de células, que são microscópicas. Então, se ficou alguma célula de ovário lá naquele pedacinho, naquele lugar onde deveria ter o ovário e operou, ou se ficou algum pedacinho ali no útero, isso pode gerar uma doença. Ou é importante olhar a pelve para ver se não tem alguma coisa surgindo, um cisto, um nódulo, alguma coisa crescendo. Então, hoje em dia é consenso, assim, não é recomendação oficial, mas a maioria dos ginecologistas pede uma ultrassom uma vez por ano. A recomendação do Ministério da Saúde é Papa Nicolau até os 65 e mamografia até os 69. Essa recomendação ela já é a mesma, talvez desde que eu entrei na faculdade, que já faz aí, nossa, mais de 10 anos. Não, faz muitos anos. Não quero fazer essa conta. E isso não mudou. E é importante que mude em algum momento por conta do que a gente falou. As mulheres estão vivendo mais. Então, antigamente, se ela descobrisse um câncer com 70, o tempo que ela viveria com o câncer e o tempo que ela viveria sem o câncer é mais ou menos o mesmo. Agora não mais. Então, em consultório, e algumas sociedades já estão recomendando fazer mamografia direto e Papa Nicolau direto. O Papa Nicolau, inclusive, todo ano, porque ele serve para detectar lesões causadas por HPV. HPV é um vírus que não causa sintoma nenhum, mas que a gente pega via sexual. E muitas mulheres, antigamente, com 60, com 70, não tinham vida sexual ativa. Hoje em dia tem. Então, a gente tem recomendado também o Papa Nicolau uma vez por ano. A única pessoa que não precisa fazer Papa Nicolau é aquela que tirou o útero e o colo do útero, que às vezes você tira só a parte de cima do útero e o colo fica, às vezes você tira tudo. Aquelas que tiraram tudo por doença benigna, tirou por causa de mioma, tirou por causa de pólipo, não tirou por causa de câncer, essa não precisa mais fazer o Papa Nicolau. Fora isso, as outras a gente recomenda fazer, uma vez por ano também. Legal, então, elas estão amando, tá todo mundo falando, ai, que maravilhosa, até todo mundo tá com vontade de ser sua paciente agora, eu também. Ai, que legal. Gente, vai ser um prazer receber todo mundo. Eu fico horas na consulta. Assim, não, muito legal. Conversando. E uma coisa que eu acho legal, só pra gente puxar o gancho dessa questão da doença cardiovascular, porque a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular depois da queda do estrogênio, e que se a mulher nunca pensou em fazer exercício, mudar estilo de vida, esse é o momento. E principalmente por essa questão de aumento de circunferência abdominal e tal. E, só que assim, muitas questionam a questão de palpitação, né? Que tem um pouco de palpitação, uma frequência cardíaca alterada. Eu acho que é legal falar disso, porque eu acho que também não pode negligenciar, né? Eu acho que tem ainda esse estigma que mulher não tem esse risco. Eu acho bem legal a gente enfatizar, inclusive porque as mortes por doença cardiovascular, o número é maior do que o próprio câncer, né? Então, por favor, queria que você falasse alguma coisa sobre isso, porque eu falo muito, mas eu acho importante. Isso é uma coisa que eu tento incutir na cabeça de todo mundo e é incrível o quanto as pessoas morrem de medo de câncer e o quanto as pessoas esquecem dos problemas cardiovasculares. E é coisa que, assim, 60% a 70% das mulheres que morrem ou que estão internadas durante o climatério, dos 50 anos em diante, 60% a 70% é de causa cardiovascular, 20% é de câncer de mama. Então, a gente tem que pensar um pouco nesse risco. Por que mulher não tem risco? Que existe esse mito, né? A gente vê muito homem infartando com 50, com 40 e poucos, e a mulher não. Exatamente porque esse bendito estrogênio, que é o hormônio feminino, tem um efeito protetor no nosso coração, tem um efeito protetor nos vasos, não deixa entupir os vasos causando infarto ou causando derrame. Quando ele acaba na menopausa, depois de um tempo, lá por volta dos nossos 55 para 65, esse risco aumenta e equipara ao risco masculino. Então, se tem um momento na sua vida que você tem que cuidar da sua parte cardiovascular, se for escolher um só, o ideal é desde sempre.
Mas se for escolher um só, é nesse momento da transição para a menopausa. Porque é nesse momento que a gente perdeu o soldadinho que protegia, que era o hormônio. E aí, junto, a gente ganhou uma facilidade de acumular gordura. A gente ganhou ganho de peso favorecido, que é favorecido pela idade. A própria idade aumenta o risco de ter pressão alta, de ter diabetes. Então é nesse momento que tem que prevenir. E não existe prevenção medicamentosa para isso. A terapia hormonal, ela pode ajudar. Alguns estudos mostram que ela ajuda. Alguns estudos ainda são um pouquinho controversos, não tem um efeito preventivo tão potente. Então, prevenir problema cardiovascular é atividade física, é dieta com menos colesterol, é dieta com menos carboidrato. Não tem outro jeito. Tá, e é normal ela ter uma palpitação na hora do calor? E como que é essa questão de taquicardia eventual? Tem que procurar um cardio? Como que funciona isso, assim? Porque muitas relatam no momento do calor, né? O calorão dá uma certa taquicardia. Mas eu acho que é legal a gente também falar que palpitação ao longo do dia, não sei, precisa não é bacana, dar uma olhada, não é bacana. É normal, não é normal? Não é normal. Na hora do calor, o que acontece é como se você tivesse... Imagina que você deu um tiro de corrida. O que acontece na sua cabeça é mais ou menos como se você tivesse dado um tiro de corrida. Vem uma onda mesmo, geralmente começa aqui no peito e vai subindo. Hoje em dia a gente sabe que até nas pernas, nos braços, algumas mulheres têm calores diferentes, mas geralmente é isso. E é um calor que vem de dentro, ele vem de uma alteração interna. Então ele vem junto com uma aceleração do coração, com o suor ele não vem só da sensação de calor, porque às vezes isso acontece quando está frio por fora. Então, ele vem acompanhado de uma palpitação, às vezes de uma tontura, de uma suadeira e passa. E quando ele passa, e é isso que caracteriza o calor da menopausa, viu, gente? Ele passa. E quando ele passa, tudo tem que passar. O suor dali a pouco vai passar, a palpitação ela vai passar. Se isso fica persistente, é importante procurar. Inclusive, se a gente usa hormônio nas doses máximas que a gente consegue e o calor ainda está persistente, é um motivo para a gente procurar cardiologista também, porque pressão descontrolada pode gerar ondas de calor, algumas doenças do rim podem gerar ondas de calor, tem que diferenciar isso, não é qualquer calor que é o da menopausa. Primeiro, a gente vai pensar que é menopausa, mas tratou, não resolveu, ou tem alguns outros sintomas que são contínuos, aí tem que procurar o cardiologista sim. Isso é legal. É bom saber mesmo, porque a gente pode atribuir tudo à diminuição do estrogênio. Eu vi que teve gente aí que falou que sentiu que aumentou a pressão, que sabe que virou hipertensa, não era hipertensa. E o próprio colesterol, triglicéridos, tudo piora nessa fase. Como você falou, a gente tem um soldadinho que protege até a diminuição do estrogênio. Então é importante cuidar de tudo isso, né? Legal. Exato. E bastante gente tá perguntando aí a questão de dores de cabeça, enxaqueca, também, né? Até que ponto isso é fisiológico da questão hormonal e até que ponto é interessante buscar outras causas das dores de cabeça, né? Dor de cabeça e palpitação, se elas são contínuas, se elas não vêm junto com o calor, vale a pena buscar ajuda. Não dá para dizer que é só a queda de estrogênio. A queda de estrogênio pode ajudar a atrapalhar muito o humor, deixar a gente um pouco mais estressado, mais sensível ao estresse, e a cabeça responde nesse sentido. A cabeça dói, o estômago responde nesse sentido, então às vezes a nossa digestão fica esquisita quando a gente está estressado demais. O estresse tem esse efeito nas mulheres, e hoje em dia as mulheres têm 500 mil turnos de trabalho e de funções, então não sei, levanta a mão aqui nos comentários quem não está estressado. Então tudo isso não dá para dizer que é só hormônio, que é só menopausa. Se tiver... Uma coisa importante, climatério a partir do momento que a sua menstruação começa a ficar bagunçada até final da vida. Isso é o climatério, é a fase que o hormônio começa a cair. Menopausa é uma data, é o dia da sua última menstruação, que você só vai saber 1 ano depois. Então, geralmente os sintomas, o calor, a dor de cabeça, a palpitação,
ficam aí do começo dessa irregularidade menstrual, dessa transição, até uns 2 a 5 anos depois que a menstruação acaba. A partir daí, manteve os sintomas, e mesmo com remédio, ou não está usando remédio, tem que procurar também, para ver o que está acontecendo. Isso é legal, que bom. Tem mais alguma coisa que você acha que é legal falar? Porque as minhas perguntas aqui acabaram, mas se você fica à vontade, doutora. Tem algumas perguntas aqui na própria live, ó. Ai, não sei seu nome, porque o perfil é Cambraiazila. Perguntou dos efeitos colaterais da terapia hormonal. Tem diversos e isso varia muito do tipo de hormônio, por isso que é importante individualizar. Não é porque a sua amiga está usando aquele hormônio que você tem que usar também. Geralmente, hormônios por via oral, a maioria deles por via oral, aumenta um pouquinho o colesterol e triglicérides. Então, para quem não tem problema com isso, não tem problema. Quem já tem problema com isso, de repente vai ser melhor optar por uma via transdérmica, ou de adesivo, ou de anel. Retenção hídrica e ganho de peso geralmente não são efeitos colaterais muito atribuídos aos hormônios. É importante dizer que não é o mesmo tipo de hormônio da pílula, gente. A pílula anticoncepcional é um hormônio, na maioria das vezes, sintético. Terapia hormonal, a gente usa molécula de hormônio natural, é diferente. Tanto que hoje em dia existem algumas pílulas que estão copiando a terapia hormonal e estão entrando com hormônio natural, para diminuir os efeitos colaterais, mas na terapia hormonal isso não existe. Risco de trombose, a terapia hormonal via oral pode aumentar um pouquinho o risco de trombose nas mulheres que já tiveram trombose prévia. Não trombose na família, trombose nelas mesmas. E aí a gente tira o oral e usa o transdérmico, que o transdérmico pode usar sem problema nenhum, até minha mãe usa e vai super bem. Legal. O que mais? Bastante gente perguntou por quanto tempo pode? Quanto tempo dura mais ou menos o uso da terapia hormonal? Se você começa... Assim, antigamente isso era no máximo por 10 anos. E muito recentemente a gente mudou um pouquinho essa recomendação. Uma vez que você usa, você pode continuar usando ad eterno, não tem problema. Só que por volta dos 60, 65 anos, os sintomas mesmo vão diminuir. Quando diminui essa transição aí dos hormônios, a partir dos 65, dificilmente uma mulher tem calores, tem sintomas. Então, geralmente, a gente para aí. O que é muito importante é o seguinte, a gente não pode começar uma terapia hormonal, qualquer que seja, depois de 10 anos que a mulher entrou na menopausa. Então, se a sua última menstruação foi há 5 anos, foi há 8 anos, foi há 9 anos, a gente pode começar. Se passou 10 anos, aí o fato de eu entrar com algum hormônio que não seja seu do corpo, como você já passou tanto tempo sem, pode ser até prejudicial do ponto de vista de risco cardiovascular. É por isso que eu falo, e uma vez que você começa a tomar no tempo certo, aí sim pode continuar. O que não pode é começar lá a partir dos 60 anos ou 10 anos depois da menopausa. Por isso que eu falo, não deixem de começar se você puder, porque isso faz uma diferença. Legal. Cássia Bettinassi perguntou, tá pedindo, por favor, responda se pode aumentar o Angelique. Depende. Depende da dose que você está usando do Angelique. E antes de aumentar, se os sintomas melhoraram bastante e agora que estão voltando, que eu vi que você perguntou lá em cima, é importante ver se não tem alguma outra coisa fazendo os sintomas voltarem. Se parou a atividade física, se mudou alguma coisa na alimentação, tá uma alimentação mais gordurosa, não sei. Se mudou muito a rotina, tá mais estressante. Se tá subindo a pressão ou o colesterol. Então é importante passar uma consulta para daí fazer todo esse rastreio. Se não tiver nada, e dependendo da dose que você estiver usando, talvez dê para aumentar um pouquinho. Mas não aumenta sozinho em casa, que isso pode ser perigoso. Simone perguntou se dá para começar com testosterona. Testosterona é um hormônio muito específico que é usado em algumas situações para melhorar libido, mas só em algumas situações. Ela não melhora calor, testosterona não melhora risco cardiovascular, muito pelo contrário. A gente não sabe a longo prazo o quanto essa testosterona a mais do que a gente foi feita para ter, do que a mulher foi feita para ter, pode ser prejudicial para o rim feminino, para o fígado feminino. Então nem o FDA, nem a Anvisa liberam testosterona isolada para uso para melhora de libido.
Ele melhora sim a libido, em alguns estudos, quando usado junto com a terapia hormonal e especificamente para libido. Para os outros sintomas não muda nada. Amora, que já tinham me perguntado, perguntaram aqui de novo. O chá, gente, da folha de amora, ele tem uma concentração baixa da substância que vai imitar lá o receptor para entrar na célula. Então, para algumas mulheres com sintomas leves, pode sim fazer um efeito legal, porque ele tem um efeito parecido com o do nosso hormônio. Mas outras mulheres vão precisar de uma concentração um pouquinho maior. Então, a gente usa comprimidos de fitoterápico mesmo, mas que são comprimidos, feitos em laboratório que pega só o extrato do negócio, ou terapia hormonal normal. Falei sobre a amora já. O que mais? E, que doutora, surgiu eu aí? acho que é legal a gente falar a questão hormonal. Alguém perguntou, independente do hormônio, né, testosterona ou mesmo o estrogênio, a indicação ela precisa fazer um exame, precisa verificar que realmente o nível está baixo, porque mesmo a testosterona, se ela não tem um nível baixo, não é indicado, né? Então, para tudo, precisa fazer o exame de sangue, detectar esses níveis hormonais para pensar Exato. em fazer qualquer coisa, né? Fazer outros exames para detectar possíveis alterações. Então, por exemplo, eu preciso saber do colesterol dela antes de dar um hormônio específico, para ver se isso não vai ser um efeito colateral aí, um perigo. Especificamente da testosterona, gente, é assim, no homem, a testosterona é 90% da libido. Na mulher, a testosterona é como se fosse 1/10 da libido. Tem vários outros substâncias e hormônios da nossa cabeça que interferem na nossa excitação sexual, no clímax, né, no orgasmo, e na vontade, no desejo espontâneo, muito mais do que os homens. O gráfico, o mecanismo fisiológico disso é totalmente diferente. Então, não adianta a gente pensar que é só dar um pouquinho mais de testosterona para copiar eles, que a gente vai ter um efeito parecido, porque não necessariamente vai. É o tipo da coisa assim, se você tiver uma panela no fogo, vai ter uma adrenalinazinha aqui, sabendo assim, será que tá no fogo, será que não tá no fogo? E essa adrenalinazinha no corpo da mulher tem o poder de inibir completamente, você pode estar com o George Clooney do seu lado, não vai, não vai. Por enquanto você não for lá e ver se a panela tá no fogo ou não. E assim, pra panela, pra conta que tem pra pagar, pro filho que tá fazendo faculdade fora de São Paulo, que você tá preocupada, pra aquela celulite que apareceu naquela posição e você já ficou, não queria que aparecesse, você já preocupou, acendeu a adrenalina aqui, já atrapalha. Então tem muitas outras questões que podem, de repente, fazer a libido melhorar sem ter que sim, pensar em usar testosterona. E também são soluções mais seguras do que o uso da testosterona. Ela pode sim, ela tem que ser usada em algumas situações muito específicas, mas é preciso conversar com o seu médico sobre isso, falar com o seu médico sobre essa questão, inclusive sexual, não ter pudores para isso, para a gente saber que tipo de problema sexual você tem. Exatamente, eu falo muito isso para elas, que o conhecimento é poder, né? Então, o fato delas se informarem, entender essa fase da vida, isso é muito importante para nós mulheres, a gente saber que também não é um alien que se apossou do meu corpo, simplesmente são algumas alterações, e a conversa com o parceiro, né? Assim, porque se a gente já conhece pouco do nosso corpo, se a gente entende pouco essa fase, que dirá os homens que não estão pensando nisso. Então, essa conversa é interessante com o parceiro também, informá-lo, levar essa informação, porque é tudo muito novo. Os próprios estudos de menopausa, climatério, o uso desses hormônios, é tudo muito recente, né, doutora? Então, é interessante esse conhecimento máximo de informações, eu acho que é bem legal e é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Inclusive, parabéns para todas vocês que estão aqui gastando esse tempo, participando aqui com a gente, porque isso é transformador, assim, para as mulheres. E falem mesmo, gente, vai no ginecologista, às vezes até eu recomendo levar o marido pra gente explicar pra eles como é que funciona, que nosso corpo funciona diferente do corpo deles. E fala mesmo, doutor, eu tenho dor nessa posição, eu tenho dor assim. A gente não tá lá pra julgar o que você faz ou deixa de fazer, a gente tá lá pra te ajudar a ter um bem-estar nessa fase, que você merece ter um bem-estar nessa fase. Com certeza. Que legal. E tem 1000 pessoas perguntando da tal da maca peruana. Você quer falar sobre maca peruana ou prefere não falar? A maca é a mesma ideia do Tribulus terrestris, que é uma outra planta que ajuda nisso, que é a mesma ideia do fitoterápico. Assim como a gente tem uma planta que tem uma molécula que
que tem um efeito parecido com o estrogênio, a gente tem plantas que imitam a testosterona no corpo. E aí, elas também, elas podem ser usadas, a mesma ideia, sem risco, sem efeito colateral, tem muito menos efeito colateral, muito menos não tem os efeitos colaterais que o estrogênio, a testosterona teria, porque eles são seletivos, porém, tem essa questão, às vezes muita mulher vai usar e não vai resolver, mas não é porque ela tem um sério problema hormonal, não, é porque a nossa libido tem outras questões. Uma coisa que eu jogo para pensar é assim, vocês já pararam para pensar que para um homem ter filho, ele precisa chegar no orgasmo. Para a mulher ter filho, não precisa. Então, por muito tempo que a função da mulher era procriar, a gente estava procriando sem ter orgasmo. Para o homem, não. Ele precisa ter ereção, ele precisa ter desejo, ele precisa ter orgasmo. Então, tem trocentos Boston Medical Group, não sei o quê, para ajudar eles. Para a gente, se a gente tem prazer ou não, para a procriação da espécie não tem problema. Então, os estudos de sexualidade feminina datam de 10 anos para cá, 20 anos para cá. Assim, tem coisa que a gente está descobrindo agora. Então, muitos dos homens, quando tinham 11, 12 anos, isso para homens de qualquer idade, eles eram ensinados a se masturbarem, por exemplo. A gente não podia nem falar sobre isso. Como é que a gente quer ter um desejo igual ao deles agora, se eles tinham esse desejo e ia lá no banheiro resolvia o problema e a gente nunca pôde? A gente nem sabe tem muita mulher, inclusive na menopausa que eu atendo, que nem sabe como é que é o orgasmo, se teve orgasmo, se não teve orgasmo. Ela nunca experimentou. E o marido, muitas vezes, ele sabe o dele, porque o dele dá pra ver, né? Dá pra enxergar. Então, às vezes a gente tem muito mais que conhecer a nossa sexualidade, que conhecer o nosso corpo, a nossa anatomia, do que necessariamente colocar um hormônio ali dentro e ver se funciona. E eu falo isso porque tem muita mulher que vai tentar e que não vai dar certo, e não é porque o remédio não tá dando ou porque a mulher tem um problema. É simplesmente porque o ponto que tá pegando é de outra esfera. E às vezes numa conversa, numa consulta, numa psicoterapia ou começando a fazer masturbação, isso melhora. Simplesmente conversando com a médica sobre isso, soltando isso, falar, sempre quis falar sobre isso e nunca pôde. Isso já faz uma diferença brutal. Não, isso é muito legal. E esse é o espaço, né? Eu falo assim, esse espaço é nosso exatamente por isso. Para todo mundo ver que não é único, não é uma mulher que está passando Exato. por isso. As mulheres geralmente são todas. Isso. Em geral, todas as mulheres passam por isso. Então, isso é muito legal. Doutora, então pode usar a maca. Daqui a 1 minuto a gente vai mais conversa. Conexão. Eu acho que porque eu entrei 8h14. Então, ó, eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Agradecer a presença de todas essas meninas aí, as mulheres. Queria falar, sigam a doutora. A ideia é que a gente faça mais lives desse tipo. E eu só tenho que te agradecer mesmo. Obrigada pelo convite. Olha, eu até arrepiei mesmo. Eu gosto muito dessas oportunidades, eu acho que as mulheres precisam falar mais e saber mais sobre isso. E obrigada, parabéns muito pelo seu trabalho de especializar em menopausa para falar de atividade física, porque isso existe muito pouco. Gente, aproveitem a Bruna, porque não existem Brunas por aí. Existem menos Brunas do que ginecologistas especialistas em menopausa. Então, aproveitem, porque a atividade física vai ser transformadora na vida de vocês nessa fase. E para quem quiser, eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos meus stories, para as perguntas que não deram tempo de responder aqui também. Tá? Se tiver alguma aí por direct, Bru, você me passa lá também que a gente vai respondendo. Faço sim. E foi um prazer, muito obrigada. Adorei. O prazer é